Esse é um tipo de pergunta que sempre me fazem e é de suma importância para a igreja cristã. Mas antes de nós entrarmos no assunto propriamente dito, eu quero deixar aqui duas informações que são extremamente importantes para que a gente possa conduzir esse assunto com a seriedade devida. Primeiro, é que todas as vezes em que nós iremos tratar de assuntos que são assuntos sérios dentro do cristianismo, e esse é um assunto extremamente sério, nós como cristãos precisamos conversar esse assunto com a motivação de glorificarmos a Deus e não conversarmos esse assunto como uma apologia à minha carne, como eu podendo exercer de alguma forma a minha vontade de beber bebida alcoólica simplesmente para me agradar. Então existe aqui um ponto que tem que ser muito bem notório naquilo que estamos falando aqui. Eu vou dar essa resposta e espero que vocês que estão ouvindo a ouçam para a glória de Deus e não simplesmente porque vocês querem fazer daquilo que eu vou falar aqui uma apologia para que vocês possam beber. Então esse é um assunto importantíssimo. Não somente esse, como outros temas que são polêmicos, sérios e que a vida espiritual depende de como lidamos com esses textos. Eles sempre precisam ser vistos a partir da lente de Deus e da glória de Deus. Como é que nós glorificamos a Deus quando tratamos com esse assunto? E nunca como uma desculpa para pecar. Esse é um ponto importantíssimo. Em segundo lugar, nós também precisamos tratar desse assunto com toda a delicadeza necessária, porque precisamos entender que há pessoas e milhões de irmãos que foram libertos desse vício maldito e que, se nós queremos saber sobre esse assunto simplesmente para termos conhecimento e debatermos sobre esse assunto, por mais que você possa usar biblicamente os argumentos de uma forma correta, se você não souber tratar desse assunto com a delicadeza necessária, com a preocupação necessária, você pode fazer pessoas que se livraram e até mesmo irmãos que se livraram do vício do alcoolismo a terem uma recaída simplesmente porque toda a conversa que você teve com pessoas a respeito desse assunto sempre foi para ganhar um debate teológico, mas nunca foi para cuidar do coração de irmãos que passaram por isso ou simplesmente prezando uma liberdade que nem todos têm condição de gozá-la. Então é importantíssimo que a gente trate desse assunto com toda a delicadeza possível. Dito isso, agora sim a gente pode começar a tratar do assunto, como eu sempre disse, de forma muito séria, muito delicada. Em primeiro lugar, o que nós precisamos entender é que as Escrituras Sagradas, a Palavra de Deus, ela não tem uma proibição expressa a respeito de cristãos consumirem bebida alcoólica. Nós não iremos encontrar nas Escrituras Sagradas uma lei dizendo não beberás. Nós não vamos encontrar esse tipo de proibitiva. Todavia, as Escrituras elas trabalham com os efeitos danosos que toda bebedeira pode trazer para o ser humano. A primeira informação que as Escrituras nos trazem a respeito da bebedeira, do consumo de bebida alcoólica, é que a bebedeira ela é uma obra da carne. Na carta aos Gálatas, o apóstolo Paulo, no capítulo 5, a partir do versículo 16, ele vai fazer uma lista de ações que são consideradas pelo próprio Deus como obras da carne. No versículo 21 está notoriamente escrito bebedices, ou seja, o consumo habitual de bebidas alcoólicas. Agora, o que é obra da carne? A ideia de carne, quando Paulo escreve, ele está falando da nossa natureza humana caída, a nossa natureza pecaminosa. E ele vai dizer, então, no versículo 16, para nós se afastarmos das obras da carne, nós andarmos no Espírito e jamais cumprir os desejos da carne. Então, a primeira informação que nós temos a respeito de bebida alcoólica, naquilo que eu estou propondo falar para vocês, é que as Escrituras nomeiam a bebedice como uma obra da carne. É um desejo da nossa natureza caída termos o hábito de consumirmos bebidas alcoólicas. E a orientação bíblica para os crentes em Jesus, regenerados em Jesus, é que nós venhamos andar a nossa vida no Espírito Santo, mediante a orientação do Espírito Santo, temos como norte a palavra de Deus e jamais cumprir os desejos da carne, isso é, jamais cumprir as concupiscências da nossa natureza caída. Então, em primeiro lugar, bebedices é uma obra da carne. Uma vez dito
que a bebedice é uma obra da carne, eu quero citar um texto com vocês que está no livro de Provérbios 20, versículo de número 1. Provérbios foi escrito por Salomão, um homem extremamente sábio. Aliás, a sabedoria de Salomão veio da parte de Deus. E olha o que ele diz no versículo de número 1 de Provérbios 20. O vinho é escarnecedor e a bebida forte alvoroçadora. Todo aquele que por eles é vencido não é sábio. Olha a delicadeza com que Salomão ele lida com o assunto e fala do texto. Ele está falando então que o vinho, como a bebida forte, ele é escarnecedor. O que é escarnecedor, escarnecer? Escarnecer é zombar, escarnecer é ridicularizar. Isso significa que as bebidas alcoólicas ela têm o potencial de zombar e de ridicularizar aqueles que fazem uso dela por estarem sob o efeito do álcool. Se alguém que está assistindo esse vídeo, querendo discutir o que não vai acontecer, mas querendo discutir, dizer, olha, eu consigo tomar uma grande quantidade de bebida alcoólica e ainda eu fico bem, isso significa que você tem tido uma vida carnal. Você já tem sido um alcoólatra, e isso é contra os princípios das Escrituras Sagradas. A maneira como Salomão coloca o texto aqui é que, de fato, o vinho ou qualquer outro tipo de bebida alcoólica, ela tem um teor de zombar daqueles que fazem uso dela e tem um teor de acabar ridicularizando essas pessoas, porque quando elas estão sob o efeito do álcool, elas fazem coisas que não seriam comuns elas fazerem quando estão livres, sãs. Mas ainda uma outra informação, ainda nesse mesmo texto, dizendo que não é apenas escarnecedor, mas ela é alvoroçadora. O que isso significa? Que pessoas sob o efeito do álcool passam a ter comportamentos que não são normativos dela. Mas agora, debaixo do efeito do álcool, elas passam a ter alguns uma coragem, uma destreza, mas tudo isso de forma ridícula, ou então passam a vivenciar algum sentimento de tristeza, outros um humor ácido, ou seja, qualquer tipo de efeito que o álcool possa trazer para o ser humano, isto é visto como pecado da parte de Deus. Então existe aqui uma linha muito tênue entre o cristão poder experimentar uma bebida alcoólica, talvez tomar uma dose pequeníssima de bebida alcoólica, do que ele ter o hábito de tomar bebidas alcoólicas. Isso tem que estar muito claro na nossa compreensão. Não existe no texto bíblico uma doutrina dizendo não beberás, mas também qualquer efeito que o álcool possa fazer na vida de um indivíduo que consumiu a bebida alcoólica, isso já é visto como obra da carne e pecado diante de Deus. Por isso, precisamos ter um cuidado. Mas a Bíblia também fala de outro texto importantíssimo a respeito disso. Em Provérbios 23, do versículo 30 e 33, olha o que Salomão continua dizendo a respeito de bebidas alcoólicas. Ele diz: para os que se demoram em beber vinho, para os que andam buscando bebida misturada, não olhes para o vinho quando se mostra vermelho, quando resplandece no copo e se escoa suavemente, pois ao cabo morderá como a cobra e picará como o basilisco. Os teus olhos verão coisas esquisitas e o teu coração falará perversidades. Uma das orientações bíblicas que temos também referente ao consumo de bebidas alcoólicas é que, se você chega num ambiente, ou até mesmo na sua casa, você olha para uma bebida alcoólica, seja ela qual for, não há exceção, e naquele momento em que você olha, aquela bebida, ela é extremamente agradável aos teus olhos, ela te dá água na boca, a aparência dela é boa, aqui chega até a falar do vinho que está escoando pelo copo, você vê aquela beleza, ele se apresenta vermelho, vivo. Não consuma naquele momento, porque possivelmente você não terá o domínio próprio de experimentar somente um gole, uma quantidade suficiente para que você possa provar. Você vai acabar abusando dessa bebida, porque a sua concupiscência, a concupiscência dos seus olhos, irá te atrair a isso. E qual é o resultado? É dito que ao cabo, quando você começar a beber e não ter mais esse controle, no versículo 32, que essa bebida alcoólica ela vai te morder como uma cobra e te picará como basilisco, ou seja, ela terá domínio sobre você, ela terá vencido você. E isso é obra da carne e pecado diante de Deus. E qual é o resultado que ela vai trazer? Verso 33. Os teus olhos verão coisas esquisitas e o teu coração falará de perversidades. Ou seja, você já não terá mais
uma visão coerente das coisas, por estar sob o efeito da bebida, sob o efeito do álcool, e o teu coração vai começar a pensar e até mesmo te incentivar a fazer coisas que, se você não estivesse sob o efeito do álcool, você jamais faria. O Novo Testamento também traz uma informação muito séria a respeito de bebidas alcoólicas. Na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 5, a partir do versículo 17, é dito o seguinte: por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Preste muita atenção. A maneira como Paulo vai fazer uma analogia, ele não está dizendo aqui que nós precisamos compreender qual é a vontade do Senhor, e aí ele vai dar um exemplo prático da vida cristã. Não vos embriagueis com vinho, mas mantenha a sua sanidade. Ele não está falando isso. Ele está dizendo, não vos embriagueis com vinho, mas vos enchei-vos do Espírito Santo. Ele está trabalhando esses dois pontos de tal forma que a igreja precisa entender que uma vida cheia do Espírito Santo e uma vida do qual nós consumimos bebida alcoólica são notoriamente análogas uma à outra. Elas não correspondem uma à outra. E a maneira como Paulo usa em Efésios capítulo 5 está o tempo todo no imperativo. Ó, como ele diz no versículo 18. E não vos embriagueis. É uma ordem. Está no imperativo. Com vinho, no qual há dissolução. Aquilo de alguma forma vai trazer uma ação deliberada da tua parte. Mas tem a segunda ordem aqui no verbo. Mas enchei-vos. E aqui também está no imperativo. Nós não podemos nos embriagar, mas nós devemos ser cheios do Espírito Santo. No versículo 17, que antecede esse versículo aqui que acabamos de ler, Paulo está dizendo que nós devemos compreender qual é a vontade de Deus. O que isso significa? Que nós devemos gastar muito mais tempo compreendendo como nós devemos ser cheios do Espírito Santo do que gastar muito tempo querendo discutir se crente pode beber ou não, ou até quando. A vontade de Deus é que nós sejamos cheios do Espírito Santo e que já tenhamos a consciência de que uma vida de bebedice é uma obra da carne, que a bebida forte, as bebidas alcoólicas, ela é uma bebida zombateira, ela vai trazer ridicularização para o crente e que ela pode ter domínio quando nós olhamos para ela com uma concupiscência dos olhos. O que nós precisamos fazer é sermos cheios do Espírito Santo. A título de curiosidade, no Antigo Testamento isso não tem mais valia para o Novo, mas a espiritualidade, Deus não muda, é a mesma. Quando os homens faziam um voto de nazireado, que era um voto onde eles queriam se consagrar a Deus, uma das práticas que era exigida para o voto de nazireado é que essas pessoas não podiam beber, em hipótese alguma, bebida alcoólica, porque elas estavam se consagrando a Deus. Percebem? Então, o crente tem a liberdade de experimentar? Tem. Quanto, pastor, eu posso experimentar? O suficiente para nem alegre você ficar. Para não haver nenhuma alteração no seu psicológico, no seu emocional, no seu raciocínio. É exatamente esse o ponto em que a Bíblia trabalha. E isso mostra maturidade. Isso mostra maturidade. Particularmente, é uma questão muito particular minha, eu sou abstêmio. Eu não tomo absolutamente nada, até para que eu possa dar um bom testemunho para aqueles que vivenciaram um momento ruim de suas vidas com esse maldito vício. Irmãos, para encerrarmos então aqui, eu quero só deixar um texto para os irmãos, onde é dito por Paulo, em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31, que quer comais, quer bebais, quer vocês façam qualquer outra coisa, fazei para a glória de Deus. A ideia de nós discutirmos a respeito de bebida alcoólica tem que ser um assunto que nós discutimos para a glória de Deus e não para que possamos achar uma brecha na nossa santidade e podermos fazer para benefício próprio um uso, muitas vezes, sem controle de bebida alcoólica. Eu não irei me escandalizar se eu ver você tomando um pequeno gole de uma bebida alcoólica. Todavia, a consciência tem que ser sua no Senhor, a sua consciência em Deus. Aquilo que você está fazendo, aquilo que você está bebendo, a quantidade que você está bebendo, isso glorifica a Deus? Se não glorifica, então não faça. Nós amamos o Senhor e queremos manter a nossa santidade, nós amamos a pureza e vamos batalhar para manter a nossa pureza diante de Deus. Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus.